O tema que nós vamos abordar hoje é: morri. E agora, o que eu faço? Por que eu escolhi esse tema? Muitas e muitas pessoas, né, querem saber o que acontece logo após a morte, né? E se eu morrer num acidente de carro agora, se eu morrer num acidente, se eu morrer de ataque cardíaco, papá, o que eu faço? O que vai acontecer comigo logo após a morte? Bom, eu tenho muita experiência nesses assuntos, pessoal, devido à minha mediunidade desde muito cedo, né? Eu tenho assim recebido muitos espíritos ao meu lado, recém-mortos, que vem contar sua história para mim. Às vezes está perdido, está confuso, a gente procura orientá-lo, procura ajudá-lo. Às vezes fora do corpo também, a nossa equipe de irmãos astrais, eu tenho uma equipe de irmãos espirituais, que nós vamos trabalhar, nós trabalhamos, eles vêm buscar-me quando tem uma atividade que precisa de ajuda, e nós vamos então, quando há um desencarne em massa, quando há alguns problemas, nós somos convocados pelo comando astral para irmos auxiliar nos resgates dessas pessoas que passaram para o outro lado da vida. Tá? Eu vou contar uma série de histórias para vocês reais, que eu as vivi, né? Para que vocês entendam que não há uma regra exclusiva e que todos passam pela mesma experiência após a morte. Não é bem assim. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, cada alma é uma alma, e nós vamos avaliar vários tipos de desencarne para que vocês possam entender como isso funciona. Ok? Muito bem. Vou começar com uma primeira história real. Um belo dia eu estava fora do corpo, à noite, passeando na cidade astral, né, tipo a cidade Nosso Lar, e num determinado jardim, uma praça assim, com banco, com árvores, né, muito parecido com as praças daqui, eu vejo uma pessoa sentada meio triste, chorando, né, num banco. E eu estava com um amigo meu. Aí eu perguntei para ele: e aí, o que aconteceu com aquele moço e tal? Ele falou assim: eu não sei, porque aquele eu não conheço não. Mas faz o seguinte, vai lá você conversar com ele, troca umas ideias com ele, para você aprender, muito bom. Isso já faz muito tempo, né, que aconteceu. E você aprende, né, a lidar com esses casos. Vai, eu vou continuar meu caminho aqui, você vai lá conversar com ele. Despedi dele e fui lá, sentei no banco junto com esse moço. Aparentava assim, mais ou menos uns 35 anos de idade. Tá? Uma pessoa praticamente jovem. Inclusive a aparência dele, ele era meio loiro, bem loiro, sabe, cabelo loiro, a pele bem assim, queimada de loiro, né, meio com... A gente sabe o loiro como é que é no loiro natural, né? E ele estava chorando, eu falei: poxa, meu amigo, qual que é o seu nome, né? E ele falou o nome dele, né? Eu falei: mas por que você está tão triste assim, você está tão angustiado, você está chorando tanto aqui? O que aconteceu com você? Ele falou: não sei. Eu não consigo me lembrar o que aconteceu comigo. Por isso eu estou num lugar estranho, não consigo voltar para minha casa, não consigo voltar para minha família. Eu falo com as pessoas, eu peço para as pessoas me ajudarem, elas dizem que eu tenho que ficar calmo, que eu tenho que permanecer aqui. Eu falei: mas alguma coisa errada, por que ninguém explica o que aconteceu com você? Claro que eu sabia que ele estava morto, né? Ele estava ali, estava ali na cidade astral, né? Ele não estava mais no plano físico encarnado. E você rastreia ele não tem cordão de prata, entendeu? Você percebe, esse cara está fora, morreu, né? Mas agora eu sentei com ele e falei: escuta aqui, onde que você mora? Ah, eu moro em Jundiaí, na cidade de Jundiaí. Mas falei: poxa, mas Jundiaí eu conheço. Eu tenho uma irmã que mora lá em Jundiaí, eu vou sempre para lá. E você é da onde? Ah, eu sou da cidade de Limeira, né? Pertinho de Jundiaí, aqui perto de Campinas, São Paulo. Falou: é mesmo, pô, Jundiaí. Poxa, meu caro, faz um favor para mim então, você que conhece tudo, me leva lá na minha casa de volta. Eu falei assim: para que bairro que você mora lá em Jundiaí? Ah, eu moro em Barta. Pô, tá pertinho de onde minha irmã mora. Aí ele ficou mais entusiasmado ainda, né? Mas aí, claro que eu desconfiei que tem alguma coisa errada. Certo? E eu falei assim: claro que eu posso te levar lá. Com certeza eu vou te levar lá para sua casa, né? Mas primeiro vamos conversar. O que você se lembra? Aconteceu alguma coisa estranha na sua vida?
como é que estava a sua vida lá embaixo? Ele falou, ih, rapaz, nem te conto, viu? Minha vida estava muito ruim. Eu pedi um emprego, sabe? Eu pedi um emprego e estava batalhando para arrumar outro emprego. Eu não conseguia. Isso começou a me angustiar muito, me torturar muito. Aí chegou um momento que eu comecei a emprestar dinheiro da minha família, né? Para cobrir as despesas de casa, para poder fazer a compra, porque eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos, né? E minha mulher, né? Ela estava com um filho pequeno, ela não podia trabalhar, então era eu que sustentava a casa. Mas chegou um momento que eu não sei o que aconteceu. Falei, vamos repensar de novo isso daí. Vamos repensar de novo. Alguma coisa estranha aconteceu aí para você estar com essa amnésia, para você não estar se lembrando de realmente o que aconteceu, né? Qual que é a última coisa que você se lembra? Fala para mim. Né? Ele falou, eu me lembro assim que eu estava muito mal, eu estava muito angustiado mesmo por causa dessa situação. E eu fui num bar e comecei a beber muito. Né? Falei, tudo bem. E depois o que aconteceu? Olha, depois eu não me lembro muito não. Mas você voltou para sua casa? Não, eu lembro que eu voltei para minha casa. Mas o que aconteceu? Vamos imaginar, você chegou na tua casa, mesmo que você estava bêbado, eu estava bêbado, sua família estava em casa. Ah, eles estavam todos dormindo. E o que você fez? Ai, o que eu fiz? Puxa vida. Eu comecei a relembrar ele, puta, o cara se enforcou. Ele se suicidou, ele se enforcou no banheiro. Ele pegou aquela mangueirinha do banheiro, do chuveirinho, amarrou no cano, subiu numa cadeira e pulou e se enforcou. Aí ele lembrou. Aí ele entrou num desespero. Né? Falei, tá vendo o que você fez? Tá vendo o que aconteceu com você? Por que você está aqui e você não se lembra? Você não pode voltar para sua casa? Você tirou a sua própria vida. Mas como a morte é uma coisa onde as pessoas realmente não morrem, elas perdem apenas o corpo físico, então você está aqui no plano espiritual, com o seu corpo espiritual, e com uma certa amnésia devido ao choque que você passou, por tudo que aconteceu, né? E eu vou ajudar você, eu falei para ele, eu vou te ajudar. Né? Eu vou te ajudar, agora que você está consciente de tudo que aconteceu, eu vou levar você para os terapeutas aqui, para os médicos, eles vão cuidar de você. E é o seguinte, eu prometo, hein? Eu vou te levar visitar tua família. Na hora que os médicos liberarem você, eu vou levar você visitar tua família, tá bom? Aí, ó. Bom, pessoal, voltou aí, deu um tilt aqui na nossa tecnologia, nossa câmera. Estamos precisando comprar uma câmera nova também, gente. Tudo aqui tá ruim. Nós estamos com uma câmera meio velha aqui, sabe? E a câmera às vezes dá um tilt aí. Tá? Nós estamos atrás, namorando já uma câmera meio semi-profissional da Panasonic. Estamos aí com uns namoros aí. Vamos ver se a gente recebe umas doações. Aí nós vamos comprar uma câmera dessa para nós. Né? Porque essa câmera já desligou sozinha aqui, tá dando um título. Essa câmera minha que ela tem mais de 10 anos. Coitada, ela já está no último bico do curvo. Tá? Mas a gente faz com o que tem. A gente está trabalhando com a coisa que a gente tem. Né? A gente já agradeceu que a gente ganhou uma doação de um computador legal. O computador já está funcionando bem. E aos poucos nós vamos trocar microfone, colocar coisa mais profissional, uma câmera melhor, para que esses trabalhos possam fluir. Então, voltando à história que eu estava contando para vocês, né? Então, neste caso, este indivíduo, logo após a morte, ele sofreu esse trauma. E como, presta atenção, ele não era um cara ruim, ele não era um bandido, ele não era nada disso, era um chefe de família que simplesmente se desesperou por uma situação financeira e por uma situação de desagrado e ele tirou a sua própria vida. Então, esse cara, ele não vai lá naquele vale do suicida lá do, do nosso lar, entendeu? Igual vocês viram no filme, o cara, puta zona do cacete lá, né? Horrível. Não, os caras pegaram ele numa boa, levaram ele para o plano espiritual, deixaram ele no plano astral,
até aos poucos ele se recuperando, acordando, passando por essa experiência. E calhou de eu estar ali naquele momento e poder auxiliá-lo, orientá-lo e trazer-lhe a memória do que ele tinha feito. Porque eu também não sabia o que ele tinha feito. Né? Então, neste caso, e eu já voltei, isso aí faz muito tempo, mais ou menos uns 6 meses depois da morte desse indivíduo, e ele tinha feito mais ou menos, nesse dia que eu encontrei com ele, tinha feito mais ou menos os 5 dias que ele tinha se suicidado. Por isso que ele estava ainda envolto no trauma do suicídio, da amnésia do suicídio, do choque de tudo que aconteceu. E 6 meses depois, a equipe médica, eu sempre ia visitá-lo lá, a equipe médica autorizou a descer e levar ele lá para visitar a família. E eu fui com ele. Tá? Eu fui com ele lá visitar a família dele. É muito triste, cara. É muito triste. A gente que está mais acostumado com o outro lado, assim, tal, mas para a pessoa, cara, quando ela volta é uma coisa assim muito dolorosa, porque existe um apego muito forte ainda das pessoas ao material, ao mundo material, à vida material. Então, são problemas que a gente precisa aprender a enfrentar. Por isso que é muito importante tomar consciência em vida, cara. Por isso que é muito importante tomar consciência aqui de tudo isso. Isso dá menos trabalho do outro lado. A gente vai do outro lado numa nice, numa boa, logo após a morte. Né? Muito bem. Agora eu vou contar contar a história de um cara super ateu. O cara era ateu. Tá? Esse eu não participei do desencarne dele, não. Não participei de nada. Ele só contou a história para mim, né? Nós fazíamos reuniões espirituais toda semana, e um belo dia eu sempre incorporava espíritos orientais, espíritos chineses, num trabalho de conscienciologia. O nosso trabalho era sempre um trabalho de conscienciologia. Não era desobsessão de espírito, não. Eu encarnava os mestres orientais e as pessoas faziam perguntas ao mestre, e os mestres orientavam as pessoas. E o meu trabalho é assim até hoje. Quando eu incorporo espíritos, quando eu cedo o meu corpo para um trabalho mediúnico, é de aprendizado. Não é um trabalho de servidão no sentido de caridade, sentido de desobsessão, orientação de espírito. Não, a gente deixa esse trabalho para o plano espiritual, cuida dos espíritos lá pela, né? E a gente procura então contatar mestres de luz, seres de luz, para nos dar uma orientação mais profunda sobre a vida e sobre as respostas de tudo isso. Então, vou contar a história de um cara chamado Antônio. Um dia ele incorporou em mim e contou a história dele para o grupo. Tá? Então, o seu Antônio, eu não posso dar o sobrenome dele por questões éticas, de família, tudo, que as famílias dele estão vivas ainda. Isso não faz muito tempo que ele morreu. Deve fazer mais ou menos que ele morreu, que uns 20 e poucos anos. Certo? Então, deixa eu calcular. Eu às vezes eu me perco, gente, por causa desse... Eu vou fazer a conta. Quantos anos aconteceu isso? Isso aí aconteceu na década de 80. Faz a conta para mim. Uns 30 anos, então. Uns 30 anos, tá? Uns 30 anos. E esse espírito, não sei por que cargas d'água, ele encontrou meu espaço, encontrou os chineses nos orientando. E ele pediu orientação para os chineses, para ele incorporar em mim e contar a história dele para o grupo. Né? Uma cidade do interior de Minas Gerais, eu posso até falar a cidade, Governador Valadares, tá? E ele era açougueiro. Ele tinha um açougue. Completamente ateu, não gostava de religião, não gostava de igreja, de padre, de nada disso. Todas as vezes que as pessoas iam discutir com ele sobre religião, ele, não, eu sou ateu, não quero saber de nada disso, papapá. Só que ele era uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa extremamente amorosa. As pessoas pobres iam na açougue, ele dava carne de graça. As pessoas não podiam pagar a caderneta, chegaram no fim do mês, tinha problema, podia pagar a caderneta, porque ela era caderneta, né? Naquela época era você chegava na açougue e fazia sua caderneta, pagava no final do mês, né? Ele bonava a conta de todo mundo. Ele era uma pessoa assim, quando ele via que a pessoa era pobre, era humilde, ele, não precisa pagar esse mês não, quando você tiver, eu vou arrumar um emprego de novo, você paga, leva a carne. Cara, muito gente boa. Então, a história do Antônio. O Antônio estava andando um belo dia na rua, né? O Antônio já tinha uns 40 e poucos anos,
acho que uns 45 anos, segundo ele, né? E ele sofre um ataque cardíaco fulminante no meio da rua. Tá? Ele, pá, puf, caiu na rua. Ok? Só que a hora que ele acorda, veja bem, o plano astral faz muito desses teatros para receber as pessoas do outro lado quando a pessoa é gente boa. Para sofrer menos trauma possível. Né? Ele acorda no hospital. Cheio de aparelhos, um carro, e vários médicos do lado. Ele falou, o que aconteceu comigo? Os médicos, fica calmo, não se mexe que você teve ataque cardíaco. Você está na UTI aqui, você não se mexe. Só que ele não tinha, só que ele tinha morrido. Você está na UTI, você está cheio de aparelho, nossa senhora, nossa, mas eu estou bom, como é que eu vou ficar? Vamos ver, hein? Nós estamos estudando o seu caso. Os médicos começaram a rolar eles, tá entendendo? Você não pode receber visitas. O seu caso é muito sério. Bom, passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, passa uma semana e ninguém vem visitá-lo, só os médicos, né? Cadê os parentes? Cadê a mulher? Cadê todo mundo? Ele começava a reclamar, mas cadê meus parentes? Cadê a mulher? Cadê a família que não vem me visitar? E os médicos falaram, no lugar que você está aqui, a sua família não pode vir visitá-lo. Mas não falava que ele estava morto. Bom, resumindo, para não ficar elongando muito a história com vocês, resumindo, ele percebeu assim que quando ele começou a ficar muito bom, que o médico entrou na sala dele, que ele estava em pé, andando no quarto, que ele percebeu que ele não sentia absolutamente nada. O médico, do dia que deu a alta para ele, que ele descobriu que ele estava morto. O médico, muito satírico, chegou assim para ele, Antônio, chegamos à conclusão que você vai ter alta hoje, Antônio. Você está bem, você se recuperou muito bem daquele ataque cardíaco. Essa é uma notícia boa que queremos dar para você. A segunda notícia que nós temos que dar para você é que você não está mais no planeta Terra, na superfície, naquelas condições. Você partiu de lá. E aí foi a hora que ele sai do hospital, vai visitar toda aquela cidade astral. Claro que as pessoas passam por uma angústia, uma tristeza, uma choradeira, é um choque psicológico. Aí você tem que criar, como ele era ateu, ele não tinha nenhuma perspectiva, né, de vida após a morte. Esse processo de adaptação agora do pós-vida é uma coisa muito interessante. Né? É uma coisa que depende muito. Né? Você vê que, eu vou contar um outro caso muito interessante. Nós tínhamos esse grupo que eu falei para vocês, tá? Um grupo que eu reunia toda sexta-feira, canalizava os mestres espirituais, os mestres chineses, alguns indianos, mas mais de linha oriental. Raramente, às vezes, um espírito brasileiro ou alguma pessoa falar e canalizar através de mim que não fossem os orientais e que não fossem os espíritos extraterrestres. Mas isso é um assunto para um outro curso, uma outra palestra. E tinha um menino que treinava com a gente com Kung Fu e Tai Chi, já fazia uns 5 anos. Ele fazia engenharia elétrica na Unicamp. No meu próprio espaço ele conheceu uma moça, estudante da PUC. Se namoraram e casaram. Ok? Nesse interim, ele termina a faculdade da Unicamp e começa a fazer estágio numa indústria em Campinas. Ok? Ele tinha uma motoca que ele ia todo dia trabalhar. E a esposa ficou grávida, estava grávida de 4 meses. Ok? E esse menino frequentava o nosso espaço, treinava Kung Fu e Tai Chi, participava das reuniões espirituais também, essa moça também. A irmã dele também participava do espaço. E ele veio, com 26 anos, a falecer num acidente de moto, voltando do trabalho. Você imagina o desespero de toda a família, da própria esposa, o desespero de todos os nossos amigos ali, que era muito amigo dele, que gostava dele, né? Que queriam que eu fosse encontrá-lo do outro lado para trazer notícias. Então nós fizemos uma reunião extra, especial, naquele dia chamamos os nossos mestres espirituais e falamos para ele, olha, como é que está o nosso amigo, o nosso irmão, né?
Ele está bem aí do outro lado? Aí os mestres disseram, nós estamos cuidando dele. Vocês não se preocupem, porque nós estamos cuidando dele. E no devido momento, né, nós traremos mais notícias para vocês. Isso já acalmou um pouco as pessoas, porque os nossos mestres conhecidos estavam cuidando dele. Aí, passa uma semana, passa 2 semanas, os meus amigos, Laércio, você que sai fora do corpo, você já não foi lá encontrar o Rubens? Ele se chamava Rubens. Eu falava assim para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu não posso romper hierarquias. Eu não posso romper regras hierárquicas do mundo espiritual. Os nossos mestres disseram assim, você não deve procurá-lo do outro lado. Você vai esperar pacientemente que quando ele estiver pronto, ele virá até você. Você me entende? Eu falei. Então, eu falava para eles, olha, eu não encontrei com ele ainda. Passou mais de 6 meses. E a esposa querendo notícia. Família querendo notícia. A irmã querendo notícia. E eu, um médium que sempre estava no plano astral, vivendo essas experiências de contato com os mortos, eu não conseguia trazer notícia do nosso grande amigo que faleceu ali conosco. Sabe? Isso criava uma certa situação, uma saia justa também. Você está entendendo? Para mim até. Né? Aí um belo dia passou mais de 6 meses. Essas pessoas que estavam ali comigo, né? Ficaram mais 1 ano, 2 anos. Depois o tempo passa, as pessoas têm outras estradas, têm outros caminhos. Essa menina foi embora para São Paulo, que ela era de São Paulo, né? Aqui ficou grávida a esposa dele. Aí um belo dia, eu estou numa cidade astral, estou lá no nosso lar, na cidade astral, que a gente chama de nosso lar, né? E eu estou fazendo o que eu sempre faço. Eu sou um professor do outro lado. Estava dando uma aula numa escola que existe lá. E no meio da minha aula, aponta na porta quem? Esse meu amigo. Esse meu aluno. Que ele era aluno aqui. E eu vejo ele parado na porta, sorrindo, esperando a aula acabar. Quando a aula acabou, ele se dirigiu até mim, deu um grande abraço, a gente se deu um grande abraço. E a gente saiu pelo corredor, conversando, batendo muito papo. E ele me lembrou assim, 3 meses antes dele morrer, nós fomos fazer um acampamento na cidade de Caldas aqui. E durante a tarde, já no pôr do sol, eu e ele sozinhos saímos caminhar pela estrada, filosofando sobre a vida, filosofando sobre o mundo espiritual e tal. E ele lembrou perfeitamente, falou, Laércio, você se lembra aquela tarde que a gente estava caminhando junto, há uns 3 meses atrás, lá em Caldas? Falei, lembro, né? Você está vendo, cara? Olha, hoje eu estou morto aqui, você está vivo lá. Olha como é que as coisas são. A gente sonhando com uma coisa espiritual, com uma vida espiritual. E ele se lembrou plenamente daquele caminhada que nós fizemos juntos. E a gente conversou bastante. No final, uma das coisas que mais me deixou angustiado, nesse caso desse menino, foi o seguinte. Na hora que eu falei assim para ele, na hora que a gente estava se despedindo, e aí, o que você quer que eu fale para tua esposa? Que recado você quer levar para sua esposa? E para tua família? Ele falou assim, Laércio, você vai falar para eles que você ainda não me encontrou. Mas por quê? Como é que eu vou falar isso, Rubens? A minha esposa, né? É claro que eu estou ao lado dela o tempo todo, e o nosso filho, né, que já nasceu, já tinha passado 6 dias, já tinha dado à luz. Nosso filho que já nasceu. É claro que eu estou lá. Mas você, como ela tem essa nossa visão espiritual, ela foi aluna nossa, sua também, imagine se você falar para ela que eu estou o tempo todo ao lado dela. Como é que ela vai arrumar um outro companheiro? Como é que ela vai arrumar um outro marido, que ela precisa seguir a jornada dela, ela precisa ter um apoio de um companheiro para ajudar a criar essa criança e tudo mais. Ela tem que construir um novo caminho com uma outra pessoa na Terra. E se nós criarmos essa condição, esse clima, ela não vai ter condições de assumir essa nova jornada pelo amor que ela tinha por mim.
Eu passei... Olha, cara, eu fiquei muito angustiado, porque a família ainda chegava, você encontrou? Eu falava, não encontrei. Olha o desespero meu, cara. Olha a saia justa que eu fiquei. E eu tive que obedecer ele. Só que ele é um rapaz muito iluminado. Ele era um menino muito inteligente, muito amoroso e bondoso. Ele é um dos meus grandes irmãos espirituais que me ajuda hoje em meu trabalho espiritual. Ele sempre está por perto, sempre me ajuda quando eu preciso. Se tornou um guia espiritual. Se tornou um irmão espiritual. Vocês me entendem? Então esse é um caso muito importante que aconteceu nessa história de vida após a morte. Mas ele não teve todos esses traumas, ele foi levado por mestres de luz. Ele conviveu com mestres de luz após a morte. Logo após a morte, os nossos mestres falaram assim: nós não vamos deixar o nosso aluno sofrer. Porque esses mestres chineses, esses mestres Shaolin, nós treinávamos Kung Fu, nós tínhamos um compromisso com o mestre era nosso mestre. E o mestre falava assim: você acha que eu deixaria algum discípulo meu nas trevas, sofrendo? Mas de jeito nenhum. Então nós tínhamos uma confiança muito grande nesses espíritos. E eles falaram, ele falou para mim: olha, desde o primeiro dia, Mestre Quan estava ao meu lado. Mestre Quan me pegou pelas mãos e me levou até onde eu deveria estar para ser educado, treinado e continuar os meus treinamentos espirituais que a gente estava tendo lá embaixo, após a morte. Vocês me entendem? Então, após a morte, depende muito do que você é, do que você vibra, o que está dentro do teu coração. Que tipo de relações você fez aqui nesse mundo. Se você é um filho da puta, se faz um ponto de inimigo, é um bandido, é um roubo, matou um, matou outro. Meu, todo mundo do outro lado vai querer sua caveira, cara. Ninguém vai querer te ajudar. Vai ralar, você vai largar você num umbral ralando lá mesmo. Você não prestava. Entende? Então as pessoas têm a aversão. Quando você planta o amor, você cria o amor, é óbvio que você vai receber o amor. Agora eu vou contar a história de uma beata, de uma velhinha beata de 80 anos, que todos os dias ia na igreja, na reza, católica, fervorosa, como ela foi recepcionada após a morte, tá? Essa senhorinha, né, teve uma recepção muito bonita, muito calorosa, muito amorosa do plano espiritual. É uma brasileira daqui, tá? Não é nada de estrangeiro. As histórias que eu conto é tudo daqui. Outro dia eu vou contar histórias de chineses, de mestres, de indianos, aí é uma coisa. Mas quando estamos no Brasil, eu quero contar uma coisa muito brasileira para vocês, dos espíritos que morrem. Então essa senhora de 80 e tantos anos, a vida inteira rezando, fazendo oração, ela tinha uma concepção, né, de como ela ia no mundo espiritual. Ela fez de tudo para ir para o céu. Você está entendendo? Ela fez de tudo para ir para o céu. Mas o que era o céu na cabeça dela? Né? O céu na cabeça dela não é uma cidade tecnológica. Você vai no nosso lado, não é uma puta cidade tecnológica, é uma coisa de 1000 anos do futuro em relação a qualquer cidade aqui embaixo. Né? Então, o que os caras fazem? Existe lá um grupo de teatro muito bom, sabe? O pessoal que faz teatro aqui na Terra morre, lá faz teatro também, cara. E os caras montam, lá tem um cenário montado do céu. Anjinho de asa, aquelas nuvens, lugar bonito pra cacete. Alright? Então, esse tipo de gente boa, gente amorosa, que só vibrou amor, só plantou amor aqui, caridade. Então essa pessoa morre, freiras, acontece isso com freiras também. O cara morre, vai pro astral, que ela acorda naquele lugar maravilhoso, naquele portal, e vem os anjos, pegam ela pelo braço, levam ela naquela jornada, fala: minha senhora, a senhora saiu da terra, a senhora morreu lá e agora a senhora vai ganhar o reino dos céus. Venha, quando ela fica maravilhada, aquela coisa fantástica, né? E ela entra no céu. E aquele lugar belíssimo, cheio de anjos pra cá, querubins, todo um cenário que não é, tá?
Então ela fica ali, ela passa ali uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, até os espíritos prepararem a consciência dela para ela sair desse cenário e viver a realidade lá fora. Ok? Então, esse pós-morte não tem um choque. Não tem um choque de realidade. Não tem um choque de personalidade psíquica criada. Entendeu? Muito bem. Agora, claro que vocês vão me perguntar, Laércio, mas e a história do nosso lar, do André Luiz? Né? O que aconteceu com ele? Por que ele... Bem, veja bem. Se vocês perceberem no filme, no próprio filme ou no próprio livro, quando você lê, ele não era gente muito boa nesse sentido, não. Você vê que ele não... Ele era super materialista, ateu, caridade não fazia nunca, só atendia aquela mulher no final da noite, lembra? O marido daquela mulher que tinha problemas, que ele atendia de graça, mas não era um cara de fazer caridade, um cara de... Você está entendendo? Então, como era um cara que era médico, tinha consciência das coisas, mas bebia, fumava muito, essa relação bebida-cigarro, claro que você, na consideração do plano espiritual, você, como você é um médico, você tem consciência de que isso é doença, que isso é um veneno. Você está se envenenando aos poucos. Então isso, praticamente, você é considerado um suicida. Pessoal, tem muitas coisas. Tem pessoas muito famosas na nossa mídia, que foram pessoas famosas. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu conheço os casos espirituais, porque todo mundo vai cair de pau em cima de mim, porque ele é um mito aqui na televisão. Mas após a morte dele, ele foi considerado um suicida do outro lado. Lá do outro lado não tem herói, não. Você está entendendo? Tá? Eu não vou falar quem é, mas vocês tentem pesquisar uma pessoa muito famosa que morreu devido a colocar a sua própria vida em risco e ser destruído por isso. Aqui ele é considerado um herói, um campeão, mas do outro lado não. Do outro lado ele jogou a vida dele fora. Ele arriscou a vida dele e jogou a vida dele fora. E ele sabia disso, tinha consciência disso. Só para envaidecer seu ego, só para ser o melhor. Então o plano astral não vê da mesma forma que nós vemos. Então ele passou uma época muito sofrida no mundo espiritual. Claro que amparado, porque ele não era uma pessoa ruim também. Certo? Ele não era uma pessoa maldosa. Mas ele teve a grande dificuldade de se adaptar, né? Do outro lado, foi sendo trabalhado, porque quando você é um suicida, existe um karma que você coloca, você adquire devido ao seu próprio suicídio. Tá? E este karma, ele tem muito a ver com o que você é, com o que você vive, que tipo de situação você vive aqui. Ok? Então é isso. Tem algumas perguntas? Vocês querem fazer? Vamos jogar umas perguntas já para a gente misturar aí? Vamos lá, Pablo. Boa noite a todos. A primeira pergunta, professor, é do José Sabino. Ele pede para o professor explicar de uma forma bem direta e resumida o que seria a morte. A morte é peta, Sabino, né? Sabino, a morte é o seguinte: este corpo para de funcionar, Sabino. O corpo espiritual, ele só pode estar acoplado a esse corpo físico quando esse corpo físico funciona. Quando esse corpo físico, por algum motivo, ele dá um treco em alguma parte do sistema e ele para de funcionar, e o cérebro não é irrigado de sangue por alguns minutos, automaticamente acontece um desligamento do cordão de prata. Pula fora mesmo. Às vezes o corpo astral pula fora antes do cordão de prata se desligar. O cérebro dá uma falhada, ele pula para fora. Um desmaio, todo desmaio o corpo está fora. Mas o cara não morreu, o cordão de prata está ligado ainda, entendeu? O cara desmaiou, o cordão de prata saiu. Ou seja, não, o espírito saiu, com o cordão de prata ligado. Mas quando há a morte, o cérebro para de funcionar, o espírito não tem mais o que se acoplar. O cordão de prata começa a desvanecer e se desliga. Ok? Então isso é a morte. A morte é apenas um desligamento do corpo espiritual do corpo físico. Simplesmente. E a mesma pessoa, ela pergunta se logo após o espírito, logo após a morte, o espírito já reencarna de imediato ou leva um certo tempo? Nenhum espírito, o espírito aí cada caso é um caso, mas a média é 50 anos. E olha lá, hein? Tem gente que fica 100 anos, o André Luiz não reencarnou até agora. Se você fizer a conta, tem mais de 100 anos no astral. Você está entendendo? Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Mas a média, ninguém reencarna
com 50 anos depois da morte, porque não tem vaga. Não tem vaga. Está cheio de espírito querendo descer. E outra, chegou a 6,5 bilhões de espíritos nesses últimos 100 anos, né? Querendo vaga. Querendo vaga aqui, tá entendendo? Sobre a cidade do nosso lar, Lécio, a Letícia, ela pergunta se, no caso, ela mora na França, mas ela é brasileira. Quando ela morrer, para onde que ela vai? Escolhe. Letícia, aonde você vai, as cidades astrais, elas estão todas mais ou menos iguais. Certo? Acontece mais ou menos o seguinte, Letícia. Por exemplo, se você morrer numa cidade, se você é um oriental, sabe, você está lá no Oriente Médio, você é um judeu, você é um árabe. Quando você morre, não dá para você trazer numa cidade brasileira, que você não se adapta com a cultura, entendeu? O espírito fica deslocado culturalmente. Mas como você é mais ocidental, se você morrer e for para uma cidade astral na França, não tem diferença nenhuma do nosso lar, é tudo ocidental, né? Você está entendendo? Tá? Então, não sei, vai depender da hora que você morreu, a melhor facilidade, não tem vaga lá para receber você, a equipe que vai te buscar, certo? Porque a equipe que vai te buscar é que pode levar você onde eles acham, onde eles estão acoplados, entendendo? Por exemplo, eu tenho uma equipe do nosso lar, então a equipe do nosso lar vai pegar você e levar para o nosso lar. Só que no Brasil não tem só nosso lar, no Brasil tem centenas de cidades astrais. Né? Nosso lar a gente... E outra, o nome dessa cidade não chama nosso lar no astral, tá? Nosso lar é um nome brasileirado que foi dado aí para se escrever o livro, mas é um nome meio difícil de pronunciar, tá? Professor, tem várias pessoas que elas ficaram abismadas com a questão do suicida não ir para o vale dos suicidas. Porque não é via de regra isso. Não é regra. Não é regra. Olha, a minha sobrinha, eu já coloquei faz um mês, acho que deve estar fazendo. Um mês hoje. Um mês está fazendo, acho que hoje, que ela se suicidou. Ela usava drogas pra caramba, uma pessoa drogada, a gente lutou para tirar dela, não conseguiu, ficou anos e anos e anos e anos. E essa semana, ela já estava prestes a morrer, o pulmão dela estava todo destruído, os médicos falaram, essa menina não passa de um mês. Você está entendendo? E numa dessas crises, esta menina tomou vamos supor, remédios, comprimidos para dormir. Tomou. E aí não deu outra, foi para o hospital e faleceu. Veio a óbito. Mas, Clara, o pai dela, eu já conversava com o pai dela há muito tempo, o pai dela falava assim para mim, nós sabemos que ela não vai viver muito aí, nós sabemos, o pai dela, nós sabemos que o pai dela já tinha falecido faz muito tempo, o pai dela já faleceu há mais de 20 e tantos anos. Mas nós estamos preparando aqui para recebê-la, nós vamos cuidar dela aqui, patati patatá. E eu também. Eu fui lá atrás dela, vou cuidar dela, não vamos deixar ela na pior. Porque o lance é o seguinte, quando o cara vai para Umbral, ele vai para aquele vale dos suicidas, ele fica lá porque ele quer. Você não lembra no filme Nosso Lar que quantas equipes de resgates vão lá no Umbral para arregaçar as pessoas não querem sair? Elas não ligam para aqueles espíritos de luz. Elas correm dele e falam, não, vamos ficar aqui, mas não quero sair. Você vê que o André Luiz agia do mesmo jeito. Só que quando o André Luiz estava numa merda desgraçada, que não tinha outra saída, ele falava, vou seguir esses caras aí. Me resgata, me leva daqui. Entendeu? Essa história de Vale dos Suicidas é uma coisa muito a lá André Luiz mesmo, muito a lá, né? Porque ele viveu aquelas condições. Existem esses lugares, mas esses lugares é para quem quer ficar lá. Se você é o aluno do Lalá, assistiu umas 100 palestras do Lalá, você é tonto e vai ficar lá. Você vai procurar ajuda logo depois da morte. Daqui a pouco eu vou dar esses conselhos para vocês, tá? O que você faz logo após a morte? Tá? Não vem atrás de mim, não me enche o saco, tá? Senão você vai virar encosto na minha casa aqui. Eu vou dar um jeitinho, vou explicar o que você tem que fazer do outro lado para a equipe poder te pegar e levar para onde você tem que ir na boa, na nice. Você não fica nem um dia, nem um segundo no umbral. Tem uma história também de 2 caminhoneiros. Essa daí também eu encontrei com eles no astral, eles contaram toda a história para mim, como é que foi. Pegando Campinas e indo para o Rio de Janeiro. Tá? Pela Dom Pedro, tá. Só que isso também faz uns 30 anos atrás. Eles dirigindo à noite, né? Pararam para jantar. Certo? No posto de gasolina. Naqueles postão, né? Jesus me chama, sabe? Que tem aquela famosa coxinha, Jesus me chama no negócio de vender coxinha lá. Né? Então eles foram lá, babá, e começou a tomar
caipirinha aqui, cervejinha aqui. E o amigo dele falou, porra, mas você vai dirigir, cara. Naquela época não tinha bafômetro, então vocês têm que entender. O bafômetro até agora. Não, mas que isso aí é a vida inteira dirigindo uma boa bebida, pra mim não quer dizer nada, tal. Ah, um amigo dele, o ajudante dele. E ele acabou de, né, já estava meio grogão, tal, vambora. E aí começou a chover. Só que começou a chover. E era pista única, não era pista dupla. E ele vai, começou a chover. O amigo dele, okay, aquela luz parece que está na nossa direção, hein, na nossa pista. Ah, essa pista nada, você viu? Ó, aquela luz está vindo na nossa pista. Ó, pumba, bateu de frente. Com outro caminhão. Bom, resultado, presta atenção. Ele puta caca para tudo quanto é lado. Né? Passa mais ou menos uns 30 minutos, chega o resgate, chega todo o pessoal, né, do resgate ali na pista. E um deles estava caído a uns 20 metros no barranco assim. Ele acorda, se levanta e fala, puta merda, o que aconteceu? O ajudante do motorista. Não o motorista. Nossa, caramba, nós batemos o caminhão, cara. Puxa, olha, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. Olha como eu tô bom. Ai, meu Deus do céu. Aí ele saiu, levantou, subiu a ribanceira e viu toda aquela luz, os resgates ali, chovendo e tal. Aí ele cutuca um, chega para um, oh, mas nossa senhora, vocês viram o que aconteceu? Eu estava aí no caminhão. E ninguém olhava para ele. Escutava. Só que aí ele chegou para um cara, mas você viu que eu no cara não? Eu vi, rapaz, eu vi o que aconteceu mesmo. Você viu que desastre, que coisa, não? Puxa vida, e não, então eu estava no caminhão aqui, olha, graças a Deus, eu estou bem, não aconteceu nada comigo, eu estou ajudando. Ele falou, orra, legal mesmo, hein? Não aconteceu nada com você, né? Ele falou, não aconteceu nada comigo. E ele ficou conversando com aquele cara, só olhando ali, aquela situação do cara. Aí chegou um momento dessa situação, que esse cara, quem ele estava conversando, era um espírito. E ele já estava morto, fora do corpo. Só que ele nem percebeu que ele morreu, de tão impacto que foi assim rápido. Ele só ficou meio grogue, ficou umas horas meio caído ali fora. Mas na hora que o espírito acordou do choque, ele subiu para ver. Só que ele não percebeu que ele não estava morto. Até que esse espírito falou para ele assim, que os espíritos vêm nesses resgates, tá? Nesses acidentes que acontecem. Tem uma equipe que cuida das estradas, ela resgata os espíritos mortos nas estradas. Né? É o anjo do asfalto do outro lado. Ele já fica de prontidão porque sabe que vai dar rolo mesmo, né? Todo fim de semana, todo dia tem gente morta. E nesse dia, aí o espírito falou, olha, faz favor, vem comigo aqui, eu quero mostrar uma coisa para você. Mas você, presta atenção, não vai ficar tão chocado, hein? Ah, não. Chegou na cabine do caminhão, mostrou o corpo dele todo destruído, todo arrebentado, preso nas ferragens. Olha, é você que está ali. Você não conseguiu escapar, você morreu. Seu ajudante, seu amigo também. Só que seu amigo não acordou ainda, ele está espiritualmente caído aqui atrás. Nós estamos cuidando dele também. Olha, essa turma vai levar o corpo e nós vamos conduzir vocês. Siga-nos, porque não tem mais solução. Você acabou de partir, acabou de morrer para esse mundo. Nossa, isso o cara cai, né? As pessoas não estão preparadas para esse impacto emocional. Mas não tem outra solução. Você tem que falar, quando o cara está acordado, está vivo, está vendo o corpo dele arrebentado no caminhão. E fala, você não é mais o seu corpo. Entendeu? Então é isso. Eu vou contar, vai botar uma pergunta no meio e depois eu conto outra história, Pablo? Vai lá. Vamos lá. Kátia, professora, ela pergunta se quando nós desencarnamos, nossa imagem fica igual ou ficamos como se fosse uma luz. Não, nada de luz. Eu não acabei de falar que esse cara nem percebeu que estava morto. O corpo astral é muito parecido com esse aqui. Ele está formatado em cima desse corpo aqui, tá? Como ele está formatado em cima desse corpo, o corpo espiritual é idêntico a esse corpo que sai. Tá? E existe uma plasmagia até da roupa que você está vestindo às vezes. Sabe, você está de roupa, você vê ali, você vê você com a roupa que você estava mesmo na hora que você morreu. Entendeu? É muito claro isso. Muito claro isso.
né? A Aline, ela pergunta sobre desastres naturais, onde o corpo ele acaba sendo praticamente desintegrado, e poderia colocar junto com essa pergunta a questão da cremação. Na bomba atômica, quando nós exploramos bomba atômica, né, o cara nem vê o que aconteceu com o corpo, desintegra tudo, né? É até bom, cara. É até bom. Você perde totalmente a relação com o seu... Quando você morre, você não tem mais nenhuma relação com o seu corpo. Você não sente nada. O seu corpo é como se ele não existisse. Então, aquele corpo não tem nada a ver com você mais. Inclusive, o cara está lá no hospital do astral e eu consigo que eu estou enterrando o cara aqui. Entendeu? Então, o que você faz com esse corpo não tem problema. Por isso que os indianos clamam até hoje. Que é um dos países mais espiritual do mundo, que mais contato tem com o plano espiritual. Há milênios, há séculos queimam seus corpos. Você está me entendendo? Não há problema nenhum. Esse corpo não existe mais, ele não tem mais sentido algum. Né? O próprio Chuang-Tzu, o grande filósofo Chuang-Tzu, né? Quando estava no leito de morte dele, né? E os discípulos dele estavam discutindo, estavam numa discussão, que queriam fazer um suntuoso enterro para o mestre. Né? Compraram um caixão de luxo, fazer um enterro suntuoso. Ele falou, não disso. Vocês fazem o seguinte, vocês pegam o meu corpo e jogam no meio do mato para os lobos comer. Não, mestre, mas como que a gente vai fazer uma heresia dessa? A gente vai jogar o seu corpo no mato para os lobos comerem? Que heresia! Aí ele riu, o que vocês vão fazer comigo? Não, mestre, nós vamos enterrá-lo. Aí ele deu risada, o Chuang falou, poxa, né, que parcialidade é essa, né? Que você me poupa dos bichos de cima da terra para me entregar para os bichos de baixo da terra? Eles vão comer do mesmo jeito. Chuang ria. Exatamente, quando você tem uma ligação ainda formal com o teu corpo, você acha que ele é alguma coisa, mas ele não é nada, ele é uma roupa, simplesmente que você tirou e jogou no saco, no cesto de roupa suja. Você não tem mais nenhuma ligação com ele, não há conectividade nenhuma. Depois o cordão de prata saiu, o corpo está lá, morreu, não tem sentimento, não sente nada, não tem conexão nenhuma. Você vai embora, os espíritos te levam, às vezes, para longe do teu corpo, você nem vê teu enterro, para não ter essa choradeira, essa coisa toda, aquele velório que enche o saco, né? É raro, muito raro um espírito assistir o velório dele mesmo, sabe? Assistir o velório dele. É raro. Às vezes acontece. Às vezes eu vou lá no enterro, o cara está do lado do caixão. Eu não gosto muito de enterro, é muita tristeza, muita choradeira desnecessária. Se a gente compreendesse essa verdadeira coisa, ninguém chorava em velório, festejava. Né? Porque para o plano espiritual, a morte é uma libertação dessa condição. E você vai para uma condição muito melhor. Por isso que o plano astral não chora quando o cara morre. Eles ficam felizes quando alguém morre e adentram a espiritualidade verdadeira. Porque a vida de todo mundo aqui na Terra é uma ilusão, cara. A vida toda até que é um jogo de ego. Isso aqui é um inferno na Terra. Entendeu? As pessoas criaram o seu próprio inferno e vivem dentro dele. Então, quando uma pessoa desencarna, a programação faz festa. Entendeu? E o espírito também, depois de um tempo, dá graças a Deus de ter morrido. Ele vai sentir, vai perceber que ele se libertou dessa condição kármica densa. Óbvio. Eu não vejo nenhum espírito descontente porque morreu depois de 6 meses. Ele pode estar descontente nos primeiros dias, sabe? Que é muito apegado às coisas daqui, mas depois, cara, tem espírito descontente. Fala para ele se ele quer voltar, fala, tô fora. Quer reencarnar? Pelo amor de Deus, não fala essa palavra para mim. Nos espíritos é assim. Ô, professor, na verdade são 2 perguntas em uma, né? A Graciane, ela pergunta o que fazer assim que morremos e nos vemos sozinhos. E o Roger, eu vou dar essa dica no final. Eu vou dar essa dica no final, tá? Me lembra dela, que eu vou ensinar como vocês, o que fazer depois da morte. Eu vou dar dica. É simples. Só sofre depois da morte quem é burro. É espiritualmente, ou seja, ignorante espiritualmente, tá? Então o Roger, ele pergunta o que fazer, então, quando um parente desencarna. Bom, essa segunda pergunta que você fez é mais interessante. O que fazer quando um parente desencarna? Vibre amor. Você não tem nada a fazer, você não sabe fazer nada? Deixa que o plano astral... Vocês têm que entender o seguinte, que o plano espiritual tem toda uma logística, tem todo um grupo de espíritos e uma equipe que cuida disso. Só que lá as instituições funcionam, não é que nem aqui na Terra, todo mundo larga na fila do NPS, o cara se fudendo aí, na fila. Lá não existe isso não. Lá todos os espíritos conhecem o dever dele e cumprem certinho. Então, se você perdeu um parente, né, você tem que, ou seja, um parente seu faleceu, pode ter certeza que ele está sendo muito bem cuidado.
Primeira coisa, pode ter certeza também bem cuidado. Segundo ponto, vibre amor, seja feliz por ele ter passado e cumprido a sua missão na Terra, de ter terminado essa jornada aqui na Terra, e ele vai partir para uma condição melhor, uma condição mais ampla, né? Vibre esse amor para essa pessoa. Por isso que as pessoas pedem muita oração aos mortos, né? Porque a oração é uma vibração de amor. As nossas orações a gente pede que os espíritos auxiliem. Mas isso é normal, isso é tranquilo, né? Eu vou contar uma história, deixa eu contar uma historinha. Essa aconteceu quando eu já morava em São Paulo. Eu tinha um espaço na rua Texas, em São Paulo. Quem conheceu essa época é 90, 91, 92, essa época. Então eu dava palestras, dava cursos, dava palestra no meu espaço. E terminava 10 horas da noite. Aí até o povo sair, os amigos saírem, era mais ou menos quase 11 horas. E eu morava sozinho ali naquela casa, no meu espaço. Aí o pessoal saiu, fui tomar banho, certo? Tomei um banho, tomei um chazinho, comi umas bolachinhas. E fui para o meu quarto, sentei na cama, apaguei as luzes, deixei só uma luzinha azul que eu gosto de deixar no quarto, aquela tônica, e sentei na cama para fazer uma meditação. E fiquei ali durante uns minutos, de repente eu escuto uma pessoa chorando no meu quarto. E eu sei que o meu ambiente, onde eu estou, ele é muito protegido pelos meus amigos espirituais, pela egrégora espiritual da casa, que a nossa casa era um templo, era um centro espiritual, né? Então eu sei que certamente não é nenhum espírito ruim, se tem alguém ali, não é espírito perturbador, né? Então era uma moça. A hora que eu foco um pouco ela, eu sinto ela sentar na cama. Ela se senta na cama e continua chorando, soluçando. Ó, isso era uma terça-feira. Uma terça-feira. Eu olho para ela assim e falei: ô meu bem, por que você está chorando? Está tão triste assim? Ah, eu também não sei o que aconteceu comigo, né? Eu não lembro de nada, eu ando na rua, fico andando na rua, as pessoas não falam comigo, as pessoas parecem que não me veem, que eu não existo. Falei: qual que é seu nome, bem? Ela: meu nome é Sandra. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 23. Onde que você mora? Ah, eu moro no bairro tal, tal. Mas você já não tentou voltar para sua casa? Eu tentei voltar, mas eu não consigo, eu não sei como é que eu chego lá. Eu estou confusa. Eu falei assim: como que você entrou aqui nessa casa? Ah, eu estava andando para a rua aí, né, e eu vi uma coisa muito luminosa, muito bonita, e muita gente entrando aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu entrei junto para ver o que era isso aqui. E aí eu fiquei escutando você falar de pós-morte, de espiritualidade, uma coisa boa, e eu fiquei muito interessada. Aí eu fiquei aqui para ver se eu conseguia falar com você. Eu falei: que bom, né? Que legal, né? Nisso, os dois amigos chineses, espíritos chineses, se encostaram do lado ali e ficaram ouvindo a conversa. Aí eu olhei para o meu amigo, né? E falei com ele assim, para não escutar, né? Numa língua diferente que a gente conversa. E ele fez assim com a cabeça. Eu tinha perguntado para ele assim: ela morreu faz pouco tempo, né? Então, aí aquela história, vamos investigar. Meu bem, qual que é a última coisa que você se lembra? O que você fez sábado, final de semana? Sábado, domingo? Eu sou noiva, né? Você faz faculdade aonde? Ah, eu faço faculdade em tal faculdade. Olha, comecei a investigar tudo dela, comecei a conversar tudo com ela, né? O que você faz? O que você estava fazendo sábado à noite? Ah, eu estava com meu noivo, eu tenho noivo, né? Eu estava com meu noivo numa festa. Tudo bem. E o que aconteceu nessa festa? Estava boa a festa, tal. Vocês beberam muito nessa festa? Ah, nós bebemos sim, tal. E o seu noivo bebeu bastante? Ah, meu noivo bebeu. Nossa, agora que eu estou lembrando, né? Na hora da gente voltar para casa, ele estava bêbado. Até briguei com ele que eu queria dirigir o carro, né? E ele falou assim: não, onde você viu? Eu sou bom, dirijo do jeito... Quanto mais bebo, melhor que eu dirijo melhor. Bom, resultado. Vamos encurtar um pouco essa história. Ao passar pela... Olha, a minha casa, o meu espaço era na Rua Texas, no Brooklyn, em São Paulo. Quem conhece sabe o bairro que é. Fica 3 quadras da Avenida dos Bandeirantes, aquela avenida que vai para a praia, em São Paulo. Bom, simplesmente por volta das 4 horas da manhã, voltando para casa, esse cara perdeu o volante e entrou num poste. Ele não bateu em ninguém. Ele perdeu, a direção estava correndo muito,
O carro derrapou, rodopiou, ele deu no poste e os dois morreram. Só que ela ficou, o noivo não sei onde está, mas ela começou a vagar pelas ruas ali, durante 2 dias vagando e não encontrava ninguém para resgatar ela. Certo? Aí você fala, mas não tem razão. Não, aí os espíritos sábios, aí deixa a pessoa andar um pouco, ralar um pouquinho, sabe? Sofrer um pouco às vezes. A gente tem que ver a personalidade da pessoa, como é que ela é. Aí ela entrou no meu espaço, aí eu falei para ela, olha bem, você entende que nesse dia eu fiz ela se lembrar, né? Aí ela se lembrou que ela sofreu um acidente e que ela morreu. Eu falei, você morreu. O fato de você não conversar com ninguém é porque você está fora do teu corpo físico. Esse corpo que você está usando é o seu corpo espiritual. Aí você vai entender que a morte não é uma morte. Você está vivo ainda, você percebe? Mas só que essa relação, você está conversando comigo porque eu posso te ver. Eu tenho algumas faculdades diferenciadas que eu posso te ver, posso te ouvir, posso interagir com você. Você faz um favor para mim? Você está vendo essas 2 pessoas que estão ao lado aqui? Tá. Ela vai cuidar de você agora. Eles vão cuidar de você, vai te levar para onde você precisa ir. Você quer ajuda? Você está precisando de ajuda? Você não está muito triste? Eu preciso muito de ajuda. Então, eles vão te ajudar. Você vai com ele, tá? E depois mais tarde eu vou ver lá você, eu vou visitar você, vou ver como você está, tá? Ai, tá bom, muito obrigado, eu vou com ele, sim. Ela pegou meus amigos, pegaram para o braço, levaram embora. Aí, passou um mês, 6 meses depois, ela voltou para me visitar ali no meu espaço. 1 ano depois, ela voltou a me visitar no espaço. Aí, 1 ano depois, ela chegou até para mim e falou assim, eu tenho uma dívida de gratidão para com você. O que você precisar de mim, é só pedir que eu venho em teu auxílio. Aí eu falei para ela, você não tem dívida nenhuma não, meu amor, né? Uma boa ação sempre requer uma nova ação, não precisa ser comigo, pode ser com qualquer pessoa que você fizer essa boa ação. É a cadeia que nós estamos criando de auxílio mútuo um ao outro, né? Mas, a partir dessa experiência maravilhosa, eu criei um provérbio, que eu sempre falo, o teu encosto de hoje pode ser o seu guia de amanhã. Tá? E esse caso, hoje já passou tantos e tantos anos, não é verdade? Já passou mais de 20 anos essa história. Entendeu? E a Sandra sempre vem me visitar. A Sandra sempre vem me visitar. Ela não reencarnou ainda. Tá? Muito lúcida no plano espiritual, uma atividade toda no mundo espiritual, trabalha, estuda. E sempre vem me visitar. E se é aquela velha história, se eu precisar de alguma coisa, eu falo, Sandra, dá para você fazer esse favor para mim? Dá para você ver tal pessoa? Dá para você... Quando você tem amigos no mundo espiritual, cara, né? Só que as pessoas acham que eu sou mega poderoso. Eu não sou. Existem regras no mundo espiritual. Né? As pessoas lá, por que você não curou a sua sobrinha? Cara, não sou eu que curo. Ela escolheu o caminho dela. Todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio de escolher o seu caminho, de escolher o seu processo. Não há milagres. Há simplesmente as escolhas das pessoas, as escolhas de cada um. E existe um momento que todos nós temos que partir, porque essa aqui não é a nossa realidade. Essa aqui não é a nossa verdade. Essa aqui é uma experiência passageira, enquanto o corpo durar. A partir do momento que o corpo não durar mais, tiver um problema, tiver um câncer, tiver uma doença, é a assinatura de partida, cara. Entendeu? Esse é o ponto-chave da questão. Vamos pergunta? Vamos lá. Tem várias pessoas perguntando, professor, sobre a questão dos animais. Se elas vão poder ver os seus animais de estimação após a morte. Claro que vai. As pessoas, os animais que morreram ou não? Sim, os animais que morreram. Os animais que morreram, tudo vai depender de quanto tempo. Porque os animais têm um ciclo de reencarnação mais rápida. Se você às vezes passar 10 anos, 15 anos, você não vai ver meu animalzinho mais, ele vai reencarnar. Ele está num outro processo. Tá? Agora, se você... Por exemplo, vou contar uma história. Então, já que vocês querem, eu vou contar uma história. Eu tinha um gato siamês, em Campinas. Ele era uma paixão, ele dormia no meu colo assim, certo? E fugia à noite, dava suas andadas, e voltava e vinha dormir no meu colo. Esse gato morreu. Só que ele ficou quase 1 ano deitado no meu colo ainda, à noite. Com o corpo astral dele. Porque ele não percebe que morreu. Você imagina, se nós não percebemos que nós morremos, você acha que o animal percebe que ele morreu? O animal não tem a mínima consciência que ele morreu.
Por isso eu sempre falo para vocês, quando um animalzinho de estimação na tua casa, ele morre, evite desse cachorro morrer no veterinário. Faz ele morrer na tua casa. Porque, às vezes ele morre, claro que os espíritos também tem uma equipe que ajuda, tá? A gente não precisa ficar tão preocupado assim também, tem uma equipe que ajuda. Porque quando o cachorrinho ele morre na tua casa, ele nem percebe que ele morreu. Ele está lá doentinho, pá, morre, sai do corpo, continua andando para cá, vai procurar ração, vai procurar comida dele, e ele bebe a água, come a comida como se ele estivesse comendo de verdade. Entendeu? Então, se você tiver um cachorrinho de estimação, não tire a comida e a ração depois da morte dele. Larga lá. E deixa lá por 6 meses, até 1 ano, viu? Arruma outro cachorro, certo? E larga lá, porque ele vai estar no meio ali também. Raramente ele vai embora, ele tá tão apegado ao dono, ele ama tanto o dono dele, que ele vai ficando por ali. Só que acontece o seguinte, ele vai perceber com o tempo que as barreiras que existiam para o corpo físico dele não vai existir mais para o corpo astral. Ele vai passar o portão, ele vai para a rua, ele vai começar, certo? Cada vez mais longe, cada vez mais o mundo dele vai cada vez mais distante. Ele vai alçar voos também de liberdade. Você está me entendendo? E é claro, nós temos... Vocês ter que assistir uma palestra, um seminário que eu dei, né? Deve ter 3 vídeos sobre o projeto Terra do Reino Animal. Tá? Para vocês entenderem que existe uma ordem muito estabelecida, grupo de inteligências muito avançadas que cuidam do processo de reencarnação dos animais e da evolução dos animais. Tá? Então os animais têm alma e espírito como nós, né? E você os encontra assim logo após a morte. Se você for um bom vidente, você vai conversar com ele, interagir com ele, deita na cama com você, do jeito que ele fazia antes. Tá bom? Apesar de você já ter falado, professor, em relação ao corpo, existem bastantes pessoas perguntando sobre a questão de um deficiente físico, como que ele ficaria do outro lado após a morte. Então, o deficiente físico, ele está tão acostumado a ser deficiente físico, que quando ele morre, o corpo dele ainda tem um processo de atrofiado, o corpo astral, porque ele está muito conectado com aquela prisão, sacou? Mas é questão de 1 semana, 2 semanas, nós já recupera o cara e bota ele correndo e andando. Sacou? É muito mais fácil, é muito mais fácil. Mas às vezes não é de imediato, tá? Não é de imediato. Ele morre e ainda tem restrições. Tá? Por causa desse acoplamento que o espírito teve com o corpo físico deficitário. Entendeu? Mas se ele for um espírito treinado, se tiver espiritualidade, ele já rompe rápido. Inclusive ele pode sair do corpo astral e sair numa boa. Voando, flutuando, sem precisar de perna, sem precisar de certas coisas, entendeu? Mas nós estamos falando de pessoas comuns que morrem, tá? Não estamos falando de seres iluminados, nem de espiritualistas mais elevados, mais conscientes. Porque esse pessoal tira de letra a morte. Você vê o meu caso, cara. Eu tenho mais amigo do lado de lá do que do lado de cá. O dia que eu morrer, eu já estou com carteira assinada do outro lado, já falei. Emprego garantido, carteira assinada. Não vou ter um dia de descanso, cara. Não dá nem férias. Porque, como é que o pessoal fala aqui? Quando um parente morre, o que eles dão aqui? Licença óbito, não sei o que, licença não sei o que. Né? Eu não vou ter nem licença da minha própria morte do outro lado. Já vão trabalhar. Não é aposentadoria? Não tem não. Aposentadoria. E vou contar uma coisa para vocês. Eu não pago INPS, eu não pago nenhum plano de saúde, eu não pago absolutamente nada. Nada. Não pago. Por quê? O meu trabalho é completamente informal. Sabe? Quando eu larguei o sistema, eu larguei tudo. Certo? Não faço o seguro do meu carro, quebrar, quiser rodar, roubar, loba, tudo para trabalho, comprar outro. Não tem dinheiro para fazer seguro. Não tem dinheiro para gastar com essas coisas. Sabe? Plano de saúde, eu prefiro ter saúde sem plano. Se eu fazer plano para ter saúde, cara, não, eu quero ter saúde sem plano. Porque quando você faz plano de saúde, você fica doente. Porque você é doido para querer usar o plano de saúde. Aí você quer usar. Vai, pode. A questão das crianças, professor. O que acontece com o bebê quando ele morre e a questão do aborto? Ô
lance é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui, por exemplo, o espírito não se acopla tão cedo no corpo. A pessoa, quando há uma programação daquele espírito, vai encarnar naquele corpo, tem certos problemas assim, você está entendendo? O que acontece? Eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Eu não vou citar nomes, é claro, né? Para vocês entenderem essa história, a criança. Você sabe que no plano astral não há crianças. Se você vai no nosso lar, não há criança. Ninguém permanece criança depois de 6 meses no astral. Tá? Você está entendendo? Ninguém fica muito tempo sendo criança, porque é um espírito que ele era adulto, ele reencarna. Se porventura com 4 anos de idade ele sofre um acidente e morre, ele vai voltar, ele tem a estrutura de criança, mas a recuperação da conexão com o espírito anterior é rápida. Então ele deixa de ser criança muito cedo no mundo astral. Ele pode demorar 1 ano, já não é mais criança. Ele conecta com a memória anterior, antes de reencarnar. Quanto mais cedo a pessoa morre, mais rápido ela se conecta com a vida anterior, antes de reencarnar, tá? Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Tem um casal de médicos, amigos meus, não vou citar nomes, é claro, né? Que a mulher dele fica grávida, né? É uma médica também. E toda a equipe de amigos dele que trabalhava no hospital, o pediatra, tal, todo mundo, né? O ginecologista, seguindo, acompanhando tudo. E na hora do parto, todo mundo lá para fazer o parto. Vocês acreditam que os negros fizeram cagada ainda? Eles demoraram para fazer a coisa e o bebê sufocou. Com todos os médicos do lado. E ele não acredita, ele falou, eu nunca perdi uma criança na minha vida, e o meu filho acontece isso. Aí, essa criança morreu, ok? No parto. Aí ele ficou angustiado, a esposa dele passa de um tempo, dá um tempo psicológico, não sei se foi 2 anos, ela engravidou de novo. Aí ela teve um parto normal, teve uma criança e tal, e hoje está com 20 anos de idade. Então, quando eles me conheceram, né, eles entraram em contato comigo e contaram essa história, e ficaram muito angustiados, e a mulher sempre com sentimento de culpa, eles com sentimento de culpa. Quem era essa criança que era para nascer? Quem era esse espírito? Ele foi abortado, e morreu. Quem era esse espírito? Aí eu falei, deixa eu investigar, né, primeiro. Aí vamos lá no astral investigar, pegar a ficha. Né? Aí veio a resposta. Este filho que ela está hoje é o mesmo espírito que ia encarnar naquela criança lá. Mas veja bem como é que funciona a coisa. Quando o espírito estava, o cordão de prata já estava conectado, porque se conecta ao cordão de prata numa certa época da gravidez. Não é já no feto, a hora que ela já fecundou 2, 3 meses. Então há uma conexão mais tarde. Aí o que acontece? Porque houve um erro médico, houve uma bobeira dos caras, e não deu tempo de do plano espiritual fazer a intervenção, aquele espírito, se ele nascesse, se aquele corpo nasce, ele ia ter sequelas neurológicas. E como esse espírito que foi encarnar não tinha esse karma, o plano espiritual abortou a encarnação. Olha, o plano espiritual não encarna e o feto nasce morto. Porque não tem cordão de prata ligado, ele desconecta, entendeu? O plano espiritual abortou a encarnação, porque aquele espírito não tinha um karma para carregar num corpo defeituoso, num corpo problemático. Entendeu? Aí esperou ela ficar grávida de novo, e aquele mesmo espírito vai lá e estava programado para aquela família, para aquele grupo. Só adiou um pouquinho a experiência. Tá? Perguntas? Vai lá. O que seria então, a Márcia pergunta, professor, a pessoa está em estado de coma? Olha, o estado de coma é o seguinte, se o cérebro for lesado, se o cérebro tiver uma lesão, ela não volta mais. Se o plano espiritual fizer a avaliação de que não há uma conectividade mais com o cérebro, eles tiram o cordão de prata e vai embora. Ela sai dali. E se desligar os aparelhos, aquele corpo morre. Aquele corpo só está vivendo, aquela roupa está sobrevivendo por aparelhos. Se os aparelhos forem desligados. Mas veja bem, os médicos não sabem se há uma desconexão do cordão de prata, um rompimento. Porque tem gente que fica 6 meses em coma e depois volta. Tem gente que fica 10 anos e depois volta. Aconteceu casos assim. Entendeu? Então, como os médicos não sabem, a ética não desliga os aparelhos.
Não desliga. Aí passa um tempo, às vezes pode até a família querer eutanásia, mas é outro jogo. Entendeu? Mas em muitos casos, a maioria dos casos, o espírito já está como se estivesse dormindo, entendeu? O que é dormir? Dormir para nós não é sair do corpo astral? Sair com o corpo astral? Um cara que está em coma, o corpo astral não está ali, foi embora. Está passeando para o astral. Tal. Se tiver a ligação do cordão de prata, ainda pode até ver uma volta. Mas se o plano astral já desconectou, acabou. Por isso que nós tínhamos que ter nos hospitais modernos aparelhos para observar o cordão de prata. E também para dialogar com os espíritos, né? Foi, então vamos embora, desliga tudo. Vai interagir, né? Pô, fica mais fácil. Né? Vamos? A Sônia, ela fala que ela tem uma filha de 22 anos que faleceu há 3 meses. E ela gostaria de saber se ela vem visitar ela ou não. Sônia, tudo vai depender, Sônia, de como está a sua família. Por exemplo, deixa eu contar uma história. 3 meses, né, Sônia? A minha mãe, presta atenção, a minha mãe, ela faleceu no dia 3 de setembro. Ok? Marca aí, 3 de setembro. No aniversário da minha mãe, que foi 23 de dezembro, ela passou o dia inteiro aqui em casa. Vocês entenderam ou não? E a minha mãe não tinha sabedoria de vida após a morte, não, saca? A minha mãe assistia minhas palestras, sentadinha, mas ela não entendia muito o que eu falava, tadinha. Minha mãe é muito simplona, gostava de ler livrinho da Seixonoye e tal. É claro, você acha que eu ia abandonar a minha mãe? 2 dias que minha irmã morreu, eu já estava lá atrás dela no astral. A minha mãe morreu nos meus braços, com os meus amigos espirituais, levando ela. Falei, pode levar. Minha mãe morreu no meu braço. Entendeu? Então, minha mãe teve uma morte legal, não sofreu, nada. Eu pedia todos os dias para os espíritos, não deixem a minha mãe sofrer. E meus amigos são muito sérios, sabe? Muito amorosos. Cuidou de mim, cuidou de nós o tempo todo nessa passagem da minha mãe, né? Eles me deram a permissão de ir conversar com ela dias depois no mundo espiritual. Fiquei horas conversando com a minha mãe, com a minha tia que já tinha partido. Ela está com a minha tia, com a família toda dela. Tem uma casa lá que ela está com a família toda, os irmãos dela, tudo. Ela está uma beleza. Com a mãe dela, minha avó que morreu faz tempo, tadinha. Tá tudo em família lá. Ela, a família que morreu, coitadinha. Tava todo mundo esperando ela lá. E aí 3 meses, não deu, setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente 3 meses e pouco, ela já trouxe ela para casa. É óbvio que a tua filha também sempre vem te visitar. Mas você tem que entender que a sua filha não vai ficar todos os dias na tua casa, no teu pé. Por quê? Porque a jornada dela é outra agora. Ela tem outro universo que se abriu diante dela, uma outra jornada que ela vai seguir. É óbvio que ela te ama e ela vem te visitar sempre. Sempre. Ok? Então, disso você pode ter certeza. O plano espiritual não se desconecta da gente jamais. Os elos afetivos de mãe, filho, irmãos, nunca se desatam. Nunca se desatam. Nunca se desatam. Por uma eternidade ele continua, cara. Você pode encontrar pessoas que foram teu pai, tua mãe, lá de 200 anos atrás, 300 anos atrás, você os reconhece e os conecta. E abraça eles com amor ainda. Pode ter certeza. Existem várias pessoas perguntando, professor, se é possível interromper o processo reencarnatório. Não, lei é lei. Lei é lei. Se você entra numa lei, num jogo, há um programa no mundo astral de programar para vocês umas 3, 4 reencarnações, a situação. Cada caso é um caso. Você vê essas almas que estão todas na primeira encarnação da Terra. Será que elas vão ter outras encarnações na Terra? Ou elas vieram viver uma experiência e depois vão embora? Entendeu? Para encarnar em outros orbes, em outras situações. Então, tudo depende do seu conselho kármico. Tem que chegar e pegar a ficha do conselho kármico. Você não sabe se você está na última encarnação na Terra. Depende dos seus karmas. Se você cometer muito karma aqui, a hora que você morrer, se acumular karma, as pessoas vão cobrar esse karma. E você vai ter que reencarnar de novo. Não tem como romper porque eu quero romper. Existe uma regra, existe uma lei geral na qual nós nos submetemos quando entramos no projeto Terra. Nós estamos presos a regras e leis e nós temos que entender que nós estamos conectados com essas leis. Né?
José Pinheiro, ele diz que o pai dele morreu de acidente há 30 anos atrás. Certo. Porém, ele já sonhou com ele muito alegre, sonho recente. O que poderia dizer isso? Claro que ele tá feliz e alegre do outro lado. Pô, cara, o plano astral é legal pra cacete, meu. Ninguém fica 30 anos nas trevas lá, ninguém fica lá sofrendo, chorando. Meu, no mundo astral as regras são outras. Não dá pra ser depressivo no plano astral, cara. Você tá entendendo? Depois as pessoas são depressivas no umbral, certo? Depois de algum tempo. Mas, pô, quem é pessoa inteligente, que é um pouco inteligente, ninguém sofre no mundo espiritual depois. A pessoa entra numa puta luta, o universo inteiro pra gente explorar, pesquisar. Uma beleza. Tem excursão de terceira idade que vai pra galáxia inteira, cara, uma beleza. Você vai ficar chorando as minhas pacas? Abre uma porta pra você que você não imagina. Esse é o ponto crucial. A morte, cara, eu não posso falar muito, senão vocês vão todos se suicidar, tá? Não faço essa besteira. Porque tem gente, às vezes, que me ouve, né? E às vezes está naquela, nossa senhora, fala, vou me matar porque lá é melhor. Certo? Não. Vamos cumprir a nossa jornada aqui na Terra antes e deixa a natureza nos levar na hora certa, tá? Se você está depressivo e pensa em se suicidar, não cometa essa besteira, tá? Porque nós reencarnamos com uma missão, nós reencarnamos para uma jornada, e nós temos que aprender a viver com todas as dificuldades que essa jornada oferece. Tá? Professor, quando você comentou que você faz esse mesmo trabalho na cidade do nosso lar, algumas pessoas perguntaram o que seria esse trabalho, o que seria passado para eles lá. Ah, cara, é difícil se explicar, porque tem pessoas que já morreram faz tempo, que são meus alunos lá no mundo espiritual. Eu visito muito o Oriente, eu tenho muita ligação com o Oriente, com o Extremo Oriente, com a China, com a Índia. Eu tenho muita ligação com os extraterrestres, então eu vou estudar, eu vou aprender com eles, eu vou em missão com eles. E eu tenho o meu trabalho. Antes de eu reencarnar aqui, nesta vida, eu tinha um trabalho no mundo espiritual. Eu tinha todo um processo que eu fazia lá. Então, às vezes eu volto para recuperar aquele trabalho que eu fazia e eu continuo trabalhando no mundo espiritual como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse encarnado. Né? Ou seja, eu só durmo lá e acordo aqui, entendeu? Aí eu vivo essa vida que aí eu durmo aqui e volto para trabalhar lá. Né? Às vezes a gente tem um pouco de férias e tal, mas quando tem problemas, você vem buscar você. Quando tem problemas, os caras vêm buscar você aqui. Olha, eles vão lá que está precisando de você, lá está precisando de trabalho, vão trabalhar. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Umbral não é tiro de letra. O Matheus Cristianos, ele pergunta se seres de outros planetas também morrem. Claro, senão não tem graça, né? Se estão vivos em outro planeta, em corpo físico, morre. Tá? Porque corpo físico é atraso de vida, cara. Não precisa ser nem na Terra, em qualquer outro planeta. Ter um corpo físico é atraso de vida. Ou seja, está numa jornada kármica, está numa jornada densa. Porque em sã consciência, ninguém quer usar esse corpo denso, porque ele é muito limitado, ele limita demais a ação do espírito no universo. Ele prende o espírito nessa condição planetária. E o verdadeiro espírito tem que a liberdade, ele quer ir para a galáxia, quer viajar para todo quanto é canto, quer estar livre na galáxia. Mas se você está preso a um projeto planetário, esquece, você está sob regras e leis. E o espírito de outros planetas também morre. Essa é a questão. Por isso que eu falo que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Porque é muito difícil um ET em corpo físico sair do seu planeta e vir nos visitar. Pelas barreiras cósmicas. É mais fácil o deslocamento em espírito. Entendeu? Em cima disso, professor, o Leonardo ele pergunta se somos espíritos numa experiência humana. É certo dizer que o plano da matéria seria a morte? Para o espírito? Sim. Não, porque toda noite você dorme e você volta para lá, né? Não é a morte. As pessoas, os seus amigos que estão no plano astral, continuam acompanhando você. O único problema é que se ele aparecer para você e for conversar com você, você está em amnésia, você não lembra deles. Você está entendendo? A experiência na Terra é uma experiência tão densa que o espírito se esquece de tudo. Mas os seus amigos que você deixa no mundo espiritual, que não reencarnaram e fica lá, eles acompanham você o tempo todo aqui, né? E quando você dorme, se você tiver um padrão de consciência real, você volta com eles, você abraça, fica lá de novo. É só por 12 horas. Né?
A pergunta do Alisson seria, então, por que temos que ter corpo físico? Aí você vai ter que dar uma palestra inteira, um seminário inteiro meu escrito assim, por que o espírito necessita viver uma experiência na matéria? Essa discussão é muito longa, né? E não tem nada a ver com a morte hoje, com a palestra de hoje, né? Se você perceba que tem um projeto tão grande quanto a Terra, com bilhões de almas encarnando, é porque isso aí tem uma função legal, né? Isso aí tem uma função muito importante. Senão ninguém gastaria tempo, energia, logística para fazer um projeto dessa natureza, se não fosse importante para a alma viver essa experiência.